Caríssimos irmãos e irmãs, nesta última etapa quaresmal, a liturgia nos convida à importância de sermos libertos de tudo o que nos escraviza. De forma tão especial, libertar-se do próprio pecado. E com coragem e decisão para a meta que esperamos alcançar. A vida renovada em Cristo, escondida em Deus, como nos diz São Paulo, atingindo assim a felicidade que Ele, próprio Deus, deseja para cada um dos seus filhos e filhas. A primeira leitura que ouvimos, tirada do 2º Isaías, e conhecido como livro da consolação, o profeta viveu com seus irmãos, seus compatriotas na Babilônia, no tempo do rei Ciro. O profeta quer aqui reavivar a frágil esperança dos exilados com o anúncio da libertação, que será semelhante ao êxodo que aconteceu no Egito, mas terá um aspecto grandioso, de grande novidade. Diferente da que aconteceu no Egito, essa tem uma novidade que o profeta anuncia. O povo já está desacreditado, porque estão exilados, então Deus nos abandonou. E aí o profeta no meio deste povo é aquele que é sinal de esperança da ação de Deus no meio deste povo, para anunciar justamente a ação de Deus a favor de cada um, porque Deus não esquece. Então, eis que diferente da libertação do Egito, a libertação que vai acontecer com eles na Babilônia tem um aspecto de novidade. Eles são motivados pelo profeta a esta novidade que está por acontecer. Eis, diz ele, que vou realizar uma coisa nova. Para além das circunstâncias históricas, o profeta deixa transparecer um nítido significado messiânico e escatológico. Eis a novidade. Embora nós estamos bem distante do mistério da encarnação do Filho, mas a novidade já está apontando para lá. O mistério da salvação. A novidade está nessa condição do mistério da salvação. Escatológico, do fim último do ser humano, do seu encontro último também com Deus. E diante da ação grandiosa do Senhor, Israel tomará consciência de que é o povo eleito e dará a resposta adequada a Deus. E nós já tomamos consciência da grandiosa ou do grandioso mistério da nossa salvação? Nós, católicos, não falo dos outros, nós já temos consciência do mistério messiânico, do mistério da nossa salvação? Que pelo santo batismo nos tornou estes eleitos, este povo escolhido, esta nação santa, como nos tem as 3 dimensões do batismo: sacerdotal, profético, real, um povo escolhido. Da nossa parte, já temos essa consciência? Ou ainda nós somos aqueles católicos, na linguagem comum dos católicos de IBGE, contado no censo como católicos, mas na prática, se for ver, ou se fôssemos ver, quem é católico praticante e quem é católico apenas de batistério, a maioria são apenas batizados. Não vive sacramento. Não vive aquilo segundo a condição deste povo eleito, escolhido por Deus, a qual nos fez todos irmãos pela graça batismal, filho do mesmo Pai. Mas na hora que é para vivermos essa dimensão que nos deu o batismo, vede, há dados de IBGE, mas há dados de quem vive o seu batismo coerente, poucos. No Brasil são mais ainda, talvez quase seus 60
já baixou bastante, mas pega estes, vai ver quem de fato vive os sacramentos. A pessoa é pingunço, a pessoa vive uma vida totalmente errônea, pecaminosa. Quando se pergunta, tu é o quê? Eu sou católico. Não é, meu irmão, me desculpe. Se não vive os teus sacramentos, também o protestante, nossos irmãos evangélicos, também são batizados. Tem que viver a graça do batismo que Deus lhe concedeu, para se tornar de fato coerente com a graça recebida. Isso para todos nós, ninguém escapa não. Então, a pergunta, mais uma vez, nós já temos essa consciência deste povo eleito, escolhido por Deus, na graça batismal, onde nos tornamos filhos, não mais criaturas, senão há tempo de buscarmos crescer esta consciência em cada um de nós. No domingo passado, a liturgia nos propôs aquelas belas passagens do filho pródigo, ou do Pai misericordioso, sendo esta uma parábola na qual Jesus nos exorta a crer na infinita misericórdia de Deus, na misericórdia do Pai Celeste, e nos deixa, a nos deixar reconciliar com Ele, mediante o sacramento do perdão. Sacramento do perdão, confissão. E a parábola vai de encontro a uma dimensão escatológica, já está olhando para a frente da nossa caminhada cristã. Agora todo o perdão, toda a remissão dos pecados e toda a reconciliação com Deus passará através de Jesus Cristo. E é com esse olhar, com esse espírito que devemos meditar sobre este episódio desta mulher pega em adultério, flagrante adultério. Da ação misericordiosa do perdão de Deus para aqueles que se deixam alcançar pela misericórdia. E este episódio desta mulher pega em flagrante adultério pode ser dividido em 3 quadros, 3 aspectos. O primeiro é Jesus e a multidão. O segundo, Jesus e a pecadora. E o terceiro, de novo, Jesus e a multidão. Mas aqui tem um porém. E neste último caso, Jesus e a multidão, não é formada somente pelos fariseus, mas de todos nós, mestres, como somos, no ofício de quê? De levantar, de acusar aos irmãos. Infelizmente, também nós entramos nessa dimensão. E aqui neste episódio podemos ver como Deus age com o pecador, que erra, e os que agem na soberba de acharem que nunca pecam, ou que nunca pecaram, e foram perdoados de seus pecados. Às vezes nós já cometemos pecados horríveis, absurdos, e já fomos perdoados. Seja entre nós, entre irmãos, ou na busca do perdão, do ato lá da confissão. Mas quando nós vemos alguém que pecou, tal como nós, até pior, Nossa Senhora, está vendo? O fulano, a fulana, eu não sou como este, como esta, mas já cometeu pior, e já foi perdoado também. Então veja que o critério aqui não é o nosso, é o de Deus, que para nós nem sempre é compreensível como Deus age. Então, Deus age com o pecador não como nós pensamos. Os que pecaram e também foram perdoados. Pergunta Santo Agostinho. Pergunta Santo Agostinho, o que respondeu o Senhor Jesus mediante a tudo isso? Esta mulher traga, colocada no meio do povo para ser ali condenada, lapidada pelo pecado cometido. E aí pergunta Santo Agostinho, o que Jesus respondeu mediante estas causas aqui? O que responderá? O que responderam? A verdade
Jesus, a verdade. O que respondeu a sabedoria? O que respondeu a própria justiça? Jesus Cristo. Não disse, não seja lapidada, para parecer que a palavra era contra a lei, porque ali havia uma lei contra este tipo de pecado. Longe de nós, porém, que dissesse que seja lapidada, pois ele veio não para perder os que encontrara, mas para procurar o que estava perdido, diz Santo Agostinho. E, mais uma vez, afirma o santo, ou diz o santo, o que respondeu então Jesus? Vede que resposta tão cheia de justiça, tão cheia de mansidão e de verdade. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Olha a resposta de sabedoria de Jesus. Porque mediante este caso de flagrante pecado em adultério, exposto para Jesus, havia uma cilada para Jesus. Porque dependendo da resposta dele contra a lei ou a favor da lei, seria ele o lapidado. Mas Jesus está olhando aqui a salvação desta alma. Quem dentre vós estiver sem pecado, então atire a primeira pedra. A resposta, diz Santo Agostinho, resposta de sabedoria. Como os fez entrar em si mesmo com esta resposta. Viu a adúltera, mas não examinavam a si mesmos, diz Santo Agostinho. Eles olhavam para as adúlteras, mas não examinavam as suas vidas. Não entendiam eles que ele, o Cristo, é o legislador? É ele o legislador? E o que mais quis ele vos indicar ao escrever na terra com um dedo? Pergunta o Santo Agostinho. Com efeito, pelo dedo de Deus, a lei foi escrita, mas por causa do endurecimento, foi escrita na pedra, diz o santo. Agora, o Senhor escrevia já na terra, porque procurava um fruto, já que não encontrou fruto nesses corações, a qual a lei deveria ser escrita. Cada um devia subir ao tribunal de suas mentes e examinar a si mesmos as suas próprias consciências. Quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Entrar em si mesmo, vai fuçar a consciência e vai ver que é tão pecador quanto aquela mulher que estava sendo acusada. Por isso, um por um, vai saindo. Começando por quem? Dos mais velhos, que é tido os mais experientes na lei, mais experiente de vida. Falava em outro momento, dizendo, não porque eu quero ofender os nossos mais velhos, jamais. Tenho um grande carinho pelos nossos mais velhos. Mas eu abro um parênteses para lembrar aqui, você jovem, não deixa chegar a velhice deixando pecados escondidos. Confesse-os e com verdadeiro arrependimento busque mudar de vida. Porque ao chegar à velhice vai cair no esquecimento. E se tiver cometido um pecado mortal na sua velhice e nunca for confessado, este pecado vai te arrastar ao inferno. Infelizmente. É assim. Então não brinque. Limpe da alma, do coração, da consciência, toda mácula de pecado, de forma especial pela graça da confissão. E te esforce para não voltar mais neles. Porque, como eu disse, se cai na velhice, cai no esquecimento, porque é normal que ao chegar à velhice, nem tudo lembramos da nossa adolescência. Tiver pecado escondido, pecado mortal, esses pecados te arrastará à condenação. Então não queira isso. Então não deixe chegar à velhice para confessar todos os pecados e fazer um bom propósito de vida, de conversão, como nos propôs a Quaresma. Deixa eles
sozinho, deixa a mulher sozinha. Aquela mulher, o Senhor fitou nela o olhar, diz Santo Agostinho, ficando a pecadora com aquele que não tinha pecado algum. Esperava ela ser punida, pois segundo Levítico 20:10, capítulo 20, versículo 10, tanto a mulher quanto o homem pegam em adultério, os dois seriam apedrejados, os dois iriam pagar pelo pecado cometido. E o maior temor, diz Santo Agostinho, dessa mulher, o maior temor foi ir estar diante do Senhor, e teria medo de ser condenada, mas foi absolvida. Os inimigos foram repelidos pela voz da justiça. Ninguém te condenou? Pergunta Jesus. Ninguém, Senhor, responde ela. E Jesus responde que nem ele a condenará. E pergunta Santo Agostinho: o que é isto, Senhor? A mulher foi pega em adultério? O que é isto, Senhor? Como age desta forma então? Favorecestes então o pecador? Pergunta o santo. Nada disso, nada disso. Considera então o que segue. Vai e de agora em diante não peques mais. Então não passou a mão do pecador na cabeça do pecador, mas há aqui um mandato imperativo: vai e não peques mais. O Senhor condenou, portanto, mas condenou o pecado e não a pecadora, e não o pecador. Pois se ele, diz Santo Agostinho, fosse o fautor dos pecados, aquele que caiu, como os fariseus, os hipócritas, teria dito Jesus: eu tampouco te condenarei, mas vai e vive como quiseres. E não foi isso que Jesus diz. Vai e não peques mais, porque ele é o santo, e aquele que não se encontrava pecado algum. Diz esta mulher: vai e não peques mais. Eis a proposta de Jesus para todos aqueles e aquelas que recorrem à misericórdia e o perdão de Deus. Vai e não peques mais. Eu tampouco te condenarei. Mas não foi isso que ele disse. Vai, não voltes mais a pecar. Por isso, todo batizado, possuindo já a novidade cristã, deve tender à total perfeição e à participação no mistério do Cristo, como assim aconteceu com São Paulo. O batismo nos faz entrar na comunidade perfeita de Deus, devendo cada um de nós parecer-se em tudo com nosso Senhor, a ponto que tudo antes de Cristo seja considerado, como diz São Paulo, como lixo. Por de fato termos recebido tudo de Deus em seu Filho, identificarmos com Ele. Uma vez tendo sido alcançados, corramos nós ao seu encontro também, como fez São Paulo. Ele entende que já foi alcançado pelo Cristo, mas ele precisa correr ao encontro do Cristo. Por isso não basta ser batizado. Então, identificarmos com Cristo, correr ao seu encontro, Ele que é a nossa meta final, nosso objetivo último de esperança e de felicidade. Se procuramos nós prazeres e felicidade, ou qualquer coisa nesta terra, lembre que tudo vai passar. E haverá um encontro definitivo com nosso Senhor. É este encontro último que vai definir toda a caminhada de pecadores que se converteu e buscou a santidade, ou daqueles que infelizmente permaneceu em seus pecados. Há uma definição última no encontro último com nosso Senhor. Cabe a mim e a você, como eu disse no primeiro momento, ter consciência da graça recebida. Não deixemos para o amanhã
o que podemos fazer no hoje das nossas vidas. Embora alcançados por Deus, não cruzemos os braços diante da nossa santidade. Deus quer nos salvar, mas se nós não quisermos, também não nos salvará. Então cresçamos nós, meus irmãos, nesta consciência de ser batizados, filhos e filhas eleitos, escolhidos por Deus. Eis que foi preparado para nós um lugar desde toda a eternidade, desde toda a criação do mundo. Mas não basta saber disso se não buscarmos também. Que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por nós e nos ajude, como também seus filhos, crescer nesta consciência e buscar no hoje e no agora a nossa conversão, o nosso voltar-se para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.